Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao quadro Você Pergunta e Eu Respondo. E nesse vídeo a gente vai responder a pergunta de duas leitoras. São casos distintos, mas na verdade a minha sugestão de resposta para os dois problemas é o mesmo. Antes de continuar, eu quero te pedir, se você gosta do canal, se você gosta do vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilhe e principalmente assina o canal. Gente, sem isso, aliás, não existe motivo desse canal existir. E vocês ajudam demais dessa maneira a fazer com que o nosso canal cresça. Então, por favor, não esquece de fazer isso, combinado? Bom, vamos ao que interessa então. A primeira pergunta, ela veio da Gisele. E ela me fala o seguinte, que o grande dilema dela é explicar o motivo pelo qual ela pediu demissão do último emprego. Então ela diz que ela trabalhava num local que um novo gerente chegou, né, e ela era a única mulher. Ele começou a assediá-la, como ela não respondeu às investidas dele, ele passou a desmerecê-la e, enfim. E aí começaram os problemas até que ela não aguentou mais e se demitiu. Esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso é o caso, tá aqui, ó, da Cristiane. A Cristiane, a história é um pouquinho diferente, né? Ela acabou tendo uma depressão, então ela ficou afastada pelo INSS por 4 anos e quando ela voltou a trabalhar, ela acabou sendo demitida. Então ela também tem muita dificuldade de explicar o motivo pelo qual ela foi demitida. Gente, vamos lá. Então aqui eu estou dando o exemplo de 2 casos diferentes, mas se aplica para qualquer situação em que você tenha uma dificuldade, tem uma situação difícil para explicar o motivo pelo qual você se desligou do seu último emprego, tá? Então assim, vale para qualquer situação. Primeira coisa é o seguinte, esse é o tipo de pergunta em que uma excelente resposta e uma resposta regular, uma resposta, enfim, comum, não vão fazer com que você ganhe ou não ganhe a vaga, tá? O motivo pelo qual essa pergunta é feita é basicamente para que o recrutador ele entenda se o motivo pelo qual você se desligou da última empresa ele não pode ter alguma relação com a oferta que ele tem, com a vaga que ele tem, tá? Isso é uma coisa. E a outra, para investigar um possível problema que você, enfim, tenha ou tenha se metido, alguma coisa assim. Então assim, se você tiver uma super justificativa ou você tiver uma justificativa somente ok, não vai fazer muita diferença, tá? Então por isso, gente, a minha recomendação é não abordem problemas. Não tem por que você ir a fundo num problema. Então no primeiro caso, que é o caso da Gisele, eu, por exemplo, poderia responder alguma coisa como: bom, eu já trabalhava na empresa há não sei quanto tempo, quando o meu gestor foi substituído e essa nova pessoa que chegou, ele imprimiu o estilo dele de gestão. Então, a maneira como a gente trabalhava, alguns processos, questões de relacionamento, tudo isso acaba sendo afetado com uma mudança na gestão. Acontece que eu não posso mentir. Eu era a única mulher na equipe e eu comecei a não me sentir mais muito confortável. E por esse motivo, eu acabei resolvendo me desligar. Bom, vamos avaliar essa resposta. Ela disse que houve uma mudança e que ela não se adaptou ou que ela não se sentia confortável com essa nova gestão. Mas ela disse também, de forma bem sutil, que ela era a única mulher na equipe. E apesar dela não ter dito mais nada, ela não ter feito nenhum comentário negativo em relação à empresa ou em relação ao ex-gestor dela, de alguma maneira ela deixou subentendido ali que ou houve um problema de assédio ou houve um problema de machismo, tá? Ela não disse isso claramente, mas ela também não precisa dizer. Então assim, gente, a minha recomendação é que você não precisa expor o problema inteiro, tá? Por exemplo, no caso da Daniela, que comenta que teve, enfim, que ela ficou doente, passou por esse período, 4 anos afastada, né, com depressão, quando ela voltou, ela acabou sendo demitida. E o problema dela é explicar isso numa outra empresa, ela se sente muito mal tendo que explicar isso. Então, nesse caso do Daniela, o que eu recomendo? Que ela mencione que ela ficou doente, que ela teve uma doença e que por essa doença ela foi afastada pelo INSS, ela não precisa dizer que doença é essa.
que ela ficou afastada pelo INSS por esse período muito longo e que quando ela voltou, ela acabou sendo demitida. Isso o recrutador ele vai entender isso. Por quê? Porque um período tão longo, a empresa já contratou alguém, já botou alguém no seu lugar. E eventualmente, quando você volta, você já, enfim, você perdeu o seu lugar ali. Então é natural que você voltando, que você, enfim, não tenha mais, a empresa não tenha mais como te acolher de volta, tá? Eu acho que ela não precisava dizer nada além do que isso. Agora, se o recrutador, se ele perguntar, se ele quiser aprofundar um pouco, ela poderia dizer, olha, eu realmente fico constrangida em falar sobre isso, uma coisa que eu não me sinto muito confortável em falar a respeito. No entanto, o que eu posso dizer é que eu tive uma depressão, mas que eu já fui tratada e que está tudo bem e que eu já estou, inclusive, apta a voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, é isso. Ela não precisa se estender dando nenhum tipo de explicação além daquela explicação mínima, só para que o recrutador entenda que não houve nenhum problema, que, enfim, que não tem relação com a empresa dele e que você não vai repetir esse comportamento também lá. Então, gente, basicamente é isso. Essa não é uma pergunta que vá te fazer conquistar a vaga, mas ela é uma pergunta que pode te fazer perder a oportunidade. Então, se você começa, por exemplo, no primeiro caso, no caso da Gisele, dizer, porque eu fui assediada, porque eles me tratavam não sei como, porque ele começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, diferente do exemplo que eu dei, quando você começa a falar demais, você começa a falar mal do seu antigo chefe, nesse caso, por exemplo, você pode levantar luzinhas vermelhas na cabeça do recrutador e pode ficar pensando, será que é isso mesmo? Será que essa pessoa realmente aconteceu isso? Será que não foi aquilo? Enfim, o que a gente não quer é levantar nenhum tipo de problema. Eu já vi em alguns dos vídeos que eu posto aqui no canal, pessoas fazendo comentário, mas isso é mentir, você disse que não pode mentir, mas isso é mentir. Gente, isso não é mentir. Você não está mentindo, você só não está contando todos os detalhes da história. Você não precisa contar todos os detalhes da história. Também já vi gente falando, mas é um absurdo, porque se aconteceu isso comigo, eu tenho que falar mesmo, não sei o quê. Ok, você tem total liberdade em falar e contar todos os detalhes da sua história. O que eu tô fazendo aqui, gente, o que eu fiz nesse vídeo é apenas te dar uma sugestão, uma outra forma de abordar a mesma situação, sem mentir, mas sem eventualmente colocar em risco a sua candidatura, não porque você não tenha razão, porque às vezes você tem razão, mas porque você não sabe como é que isso pode ser interpretado pelo recrutador. Bom, gente, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o joinha, compartilha e principalmente assina o canal. Beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau!